Já de volta, hoje eu conversando com o professor Neto, carinhosamente chamado assim por todos do mundo do tênis aqui no Espírito Santo. Professor Neto com uma experiência estadual, ou melhor, municipal, estadual e nacional e internacional, já levou vários dos seus atletas para fora e com resultados espetaculares. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso aí, mas eu deixei uma pergunta que foi a seguinte, para que o professor responda. Crianças abastadas de famílias com muito dinheiro e crianças de famílias que vivem com muita dificuldade, com pouco dinheiro, às vezes até pouca comida, pouco passeio, pouco lazer. Mas no tênis, colocando os dois, qual é o desenvolvimento, a desenvoltura dessas crianças? Bom, eu vou pegar essa experiência do Instituto Tênis. O Instituto Tênis, quando foi fundado, ele saía no Brasil garimpando talentos, né? Então tinha um talento em Joinville, tinha um talento lá em Blumenau, tinha um talento lá no Nordeste, em Natal, e eles juntaram esses talentosos num centro de treinamento em São Paulo. E o que é que aconteceu? Durante muito tempo ficou se fazendo assim, e quando esses talentosos chegavam aos 16 e 17 anos de família que tinha posses, eles tinham pelo menos 10 possibilidades de vida. Eu vou dançar, eu vou ser DJ, eu vou para os Estados Unidos, eu vou arranjar uma namorada, vou ajudar o meu pai, e se perdia aí aquele trabalho de formação. O Instituto Tênis, vendo isso, veio a Vitória. Nós prestamos um grande serviço em mostrar que isso podia ser feito através daquela família. Então o que aconteceu? O Instituto Tênis começou a fazer um trabalho de massificação nas escolas públicas para de lá tirar as crianças que realmente vão suportar aquele trabalho pela necessidade de passar daquela visão do lugar onde eles moram. Só para ter uma ideia, os melhores jogadores brasileiros dos últimos tempos, se você botar 10, 7 saíram de classes baixas. Eu posso citar aqui o Júlio Silva, o Rogerinho, que há pouco tempo era o número 1 do Brasil, o Marcos Daniel, que não eram de famílias abastadas, mas era aquele que abria o centro de treinamento. Se chegava às 7 horas da manhã, eles estavam lá prontos para treinar. Eu passo por essa realidade hoje. Eu, domingo, abro a academia para dar treino para 3 ou 4 jogadores que querem ser profissionais, né, que a gente está fazendo um trabalho lá. E aí, quando o carro para na porta, já aparece 10, 15 meninos querendo treinar. Dos que têm posses... Isso domingo? Domingo. Dos que têm posse, o que acontece? Domingo eles têm ou uma festa de aniversário para ir, ou tem Guarapari para ir se for no verão, ou tem um churrasco para fazer, ou tem aquelas 10 possibilidades que estão nas mãos. E aqueles que são ali da classe média baixa, eles se entregam àquilo porque sabem que aquilo é uma possibilidade de uma vida melhor. Nós oferecemos todas as facilidades, como quadra, bolas, raquetes, instrutores, tudo isso a gente oferece. Mas a gente nunca deixa perder a nota da escola, o comportamento pessoal. É cobrado isso aí, professor? Claro, a tarefa da escola, fazer palavras cruzadas em grupo, isso tudo é feito lá na academia. A Academia N-Tênis, ela é fomentadora de novos talentos? Veja só, nós temos hoje 2.000 crianças, levando tênis para 2.000 crianças. Nós temos na academia 120 crianças, dessas 120, 65 já disputam o nosso torneio interno. E são crianças com nível muito alto, a nível brasileiro, porque a gente tem alguns atletas que podem viajar ao brasileiro e eles se interagem com esses meninos e a gente vê que a disputa é bem acirrada. Se esses meninos tivessem uma possibilidade maior de viajar, nossa, nós estaríamos com nível alto, tão alto como nós já estivemos quando esta federação aqui do Espírito Santo foi a 5ª melhor do Brasil em atletas juvenis ranqueados. Professor Neto, eu disse que você tem experiência internacional. Isso com alunos brasileiros? Com atletas criados na academia de tênis. Eu posso dizer que eu então, tenho... capixabas. Capixabas. Eu tenho o fortúnio de conhecer
4 continentes. Eu só não conheço a Oceania, mas 4 continentes eu conheço. Porque lá não deve ter quadra de tênis, porque se tiver, você vai também. Tem muito, porque na época em que eu tive condições de ir lá com um atleta que tinha condições Sim. de ir, eu fazia uma coordenação da Copa Davis e nestas 2 semanas eu não podia levar o atleta, então eu não fui para a Austrália, mas senão tinha ido. Nós já tivemos um atleta entre os 1000 melhores do Brasil, do mundo, com apenas 19 anos de idade. Professor Neto, uma dúvida que, como diz o velho ditado, não quer calar. Por que nós tivemos Maria Esther Bueno, depois o que teve um pouco mais de nome foi o Thomas Koch, Sim, sim. e depois veio o Guga? Por que é tão difícil formar grandes ídolos no tênis aqui no Brasil? Não, presta atenção. O investimento que se tem no Brasil, e como era, vamos voltar à era Thomas Koch. Meligeni também, então? Era aquela elite, aquele grupo Sim. muito restrito. Mas veja só, nós tivemos um jogador, número 3 do mundo de duplas, chamado Luiz Matar, chamado Cássio Mota. Nós Sim. tivemos o Luiz Matar, 20 do mundo. Você já imaginou o investimento que a gente tinha quase nenhum no Brasil, né? Comparado com, na época, o grande centro de treinamento era a Suécia, Sim. comparado com os Estados Unidos, com a Alemanha. A gente não tinha 10% do investimento e a gente tem um jogador entre os 30 melhores do mundo. Na mesma época, um pouquinho passado da época do Thomas Koch, nós tivemos o Oceval, o Marcos Oceval, o Marcão, que também foi 30 do mundo. É que esses não tiveram a mídia a seu favor, porque naquela época a gente não tinha mídia. Mas nós tivemos aí o Fernando Meligeni, aí nós tivemos o Gustavo Kirten, que foi número 1 do mundo, né? Presta atenção, nós tivemos jogador número 1 do mundo. E hoje nós temos 2 jogadores mineiros aqui do nosso lado, que são os melhores duplistas do mundo. Hoje o Marcelo Melo é número 1 e o Bruno Soares deve ser aí número 4, número 5, que já foi número 2. Por que não temos um outro Guga, professor Neto? Presta atenção assim, eu faço sempre uma comparação quando eu recebo esta pergunta. Veja só, há alguns anos atrás, o melhor jogador do mundo de futebol era da Libéria. Você já ouviu falar na Libéria? É difícil, hein? De futebol, ela já foi alguma Copa Nada. do Mundo? Então, eu comparo esta dádiva Sim. com a mesma do Guga. Perfeito. Uma persistência de um treinador extremamente rígido e conhecido no circuito mundial. Obstinado até. Obstinado até aquilo. O Guga era uma equipe de 10 jogadores, o Guga era emprestado da equipe, porque o irmão que era o craque do tênis. E depois ele tinha um olho clínico e viu que aquele garoto que ali estava ia ser um grande jogador e apostou tudo. Só que a formação do Guga correu fora do Brasil. O Larry, quando viu que o Guga começou a ter sucesso, começou a ficar bonito, porque o garoto é feio, mas quando ele começa a ganhar dinheiro, ele fica bonito, né? Não é assim? Aí, todo mundo com dinheiro fica bonito, Neto. Não, e pai aparece milhões de pais. É então verdade. O Larry agarrou o Guga, aproveitando a cidadania dupla que ele tinha da Alemanha, foi embora para a Alemanha jogar interclubes, e o Guga foi praticamente forjado como de alta performance na Alemanha. Então, se tivesse deixado o Guga no Brasil apenas... Talvez se perdesse como se perdeu o Jaime Oncins, que tinha tanto talento como tinha o Guga. Sério? Talvez, tinha o mesmo talento, você acha? Tinha tanto quanto tinha o Guga. É mesmo? E sem contar, para você ter uma ideia, nós temos um jogador hoje que deve estar na faixa dos 20 anos, o Orlando. O Orlandinho, ele foi número 1 do mundo, o juvenil de 18 anos, com 17. E com 18 ele confirmou. Talentoso. Para ser isso, tem que ser muito talentoso, filho de um pai professor de tênis, quer dizer, não tinha esse dinheiro todo. A gente sabe mais ou menos a história dele lá no Rio Grande do Sul, lá em Cachoeira, a gente sabe da história. E o Orlandinho hoje está na Turquia com um treinador brasileiro, porque ele foi abandonado pelos técnicos, abandonado entre aspas, porque ele começou a viver a vida noturna, a vida de garotão, que no Brasil, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de sucesso, é assim que acontece. Mas para o desportista isso não é bom. Não, claro que não. Você tira todo o enfoque, toda a sua concentração daquilo que você está fazendo. Lembre-se, nós estamos tratando de um desporto individual.
que é que você diria para a população em geral sobre o tênis? É bom a família investir e tentar colocar o filho para praticar tênis? É importante, professor? É muito bom qualquer familiar apostar no seu filho em atividade desportiva. Primeiro, quando chegar na nossa idade, a saúde desses filhos, a saúde dele, a qualidade de vida, a gama de conhecimento de pessoas que eles adquiriram é muito grande. Então isso é um investimento extremamente correto para uma família que quer um filho conhecedor de muitas funções. O Jorge Paulo Lemann, às vezes que eu tive e escutei ele conversar com a gente, que a gente tem periódicas reuniões, ele disse assim: tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, eu agradeço ao tênis todo dia, porque eu fui forjado dentro de uma quadra de tênis competindo. Eu aprendi a conhecer as virtudes e as diferenças dos meus adversários. Então hoje, quando eu vou para uma sala de negócios, eu me lembro do meu tempo do que eu jogava tênis. Essas são palavras dele todas as reuniões. Quer dizer, ele agradece ao tênis os ensinamentos. Os ensinamentos. O que ele fez com o tênis e o que o tênis o transformou. Eu sou competitivo porque eu fui competitivo no tênis, mas eu sou honesto porque eu aprendi a ser honesto no tênis. Quer dizer, competitivo, mas não destrutivo. Mas o competitivo neste ramo de vida só tem que construir. Ele não pode ser competitivo. Eu não posso te enterrar para eu crescer. Eu tenho que crescer junto com você. Nós temos que ter parâmetro. Só fazendo uma referência de futebol. O que seria o Grêmio se não tivesse o Internacional? O que seria o Cruzeiro se não tivesse o Atlético? Pela falta de competitividade. Então a gente vai subindo o nivelamento. Isso é importantíssimo. E o tênis, como é individual, eu só preciso de mais um para eu desafiá-lo. Você até nem precisa de mais um. Como é que você faz de manhã? Vai lá pro Clube Ítalo, bateu o seu paredão. Você não desafia o paredão? Você não sai de lá? E ganho dele, hein? Sim, eu duvido. Ninguém ganha do paredão, duvido. Mas você não sai de lá. Mas deixa eu dizer que ganha. Eu vou acreditar. Mas veja só, você não sai de lá feliz? Com certeza. É verdade. Você bateu com o paredão, um mudo e cego ali na tua frente, mas quantas pessoas você cumprimentou durante... várias. Entendeu qual é o relacionamento do tênis? Importante. Importantíssimo. A minha ideia de trazer o professor Neto foi essa mesmo. É de tentar e vamos ajudar na divulgação do esporte que é o tênis, para todas as crianças do estado do Espírito Santo. O tênis agradece a oportunidade e a Academia N Tênis muito mais ainda. Parabéns à Academia N Tênis e ao professor Neto por essa iniciativa. Essa não, né? Pelas várias, inúmeras iniciativas. Professor Neto, muito obrigado pela sua visita, parabéns e sucesso, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao professor Neto e obrigado a você que esteve conosco, esteve comigo até agora. Muito obrigado de coração e até o próximo programa. Com fé em Deus. Até lá.